A nossa palestra de hoje é sobre Tribunal do Júri, é uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Valdiné Alves da Silva. Ele é advogado, ele é graduado pela Universidade de São Francisco de Bragança Paulista. Ele é especialista em Tribunal do Júri, mestre em processo penal pela Unip, Campinas. Ele é também professor de Direito Penal, Processo Penal e também palestrante nosso aqui da UAB. Né? Desde já, professor, obrigado pela vinda aqui, ficamos muito felizes com o senhor tendo aí atendido ao nosso pedido para vir hoje aqui nos dar aula. Meu nome é Lucena, sou advogado. Eu, então, professor, já passo a palavra para o senhor, para que o senhor possa proferir a sua palestra. Sei que o senhor quer falar em pé, né? Então o senhor, por gentileza, pode se dirigir lá e proferir a sua palestra. Advogado do Tribunal do Júri, ele não fala sentado para os jurados, né? Então, nós temos que caminhar, aproximar, olhar nos olhos dos jurados, os jurados olhar nos nossos olhos, se bem que tem muitos jurados que olham sempre nos olhos do Ministério Público e da Defesa. Inclusive, uma ocasião, não sei por qual razão, uma jurada, uma senhora distinta, não conheço, mas o promotor lá atrás fazia um gracejo, ela ria, eu sabia que era gracejo, porque ela sorria para ele, e quando eu falava, ela fazia cara feia para mim. E isto, o que levou de efeito para com o defensor? A causa já não ajudava, e aquela jurada interferia no efeito psicológico do defensor. O defensor falava e ela fazia assim. Não está gravando as minhas cenas, né? De cara feia. Essas vocês tiram. O que aconteceu? A defesa, por efeito psicológico, começou a perder a voz. Senhor, tá bom? Sabe o que o juiz falou para o defensor? Não sabe. O senhor, o que está acontecendo? Perdeu a voz, que é água? Sim, perfeitamente. Ou seja, gaguejando. Perdeu a voz. Quero água. O senhor dá para trazer um copo de água para mim? O curioso é que quando ele deu a água, entregou a água, o oficial entregou a água para o defensor, não tem aquele negócio, não sei como é que chama, que põe o livro, põe o processo, não sei, e logo em seguida tem a banca dos jurados, já estava sentado na primeira fila. E no processo tinha um problema de rio, água. E o defensor foi falar exatamente sobre aquele problema de rio, da água, tal, etc. E bateu com o copo com toda a força para explicar aos jurados a sua defesa. Uma água geladíssima, sabe aqueles copos grandes? Pegou a água aqui nela, até aqui. E era ainda naquela ocasião que abria 7 júris, 7 quesitos. Não abria só os 4, só 4 quesitos. E, acredito, senhores, ela não votou em mim. Ou seja, para a defesa. Votou contra a defesa, deu 6-1 a favor da defesa. E o juiz disse, eu nunca tinha visto ninguém jogar água em jurado. Foi só para acalmar o ânimo. Não é? Eu tive que pedir licença ao magistrado que trouxesse uma toalha. Meu Deus do céu, aquela jurada estava passando frio, água gelada no rosto, na cabeça, na chapinha, foi tudo para água abaixo. Não façam isso. Não podem fazer isso. Eu não faço isso no júri. Se os senhores fizerem, é por conta. Bom, se eu for contar a história de júri para os senhores, eu não vou fazer palestra sobre o júri. Esta é uma das histórias do júri, de júri. Para falar sobre júri, histórias de júri, eu gostaria de perguntar aos senhores quantos júris, quem já fez júris, quantos nem precisa, mas alguém já fez júris dos senhores aqui? E os outros, por que não levanta a mão?
Gente, advogado pode, não precisa ser sincero. Não precisa. A justiça não é sincera conosco. Por que nós precisamos ser sinceros? Nós havemos de ser advogados, sinceros conosco. Mas nunca, aspas, honestos com o Estado, porque o Estado nunca será honesto conosco. Nunca. O Estado não é honesto com o acusado, com o defensor, eu acho que nem com ele mesmo. Por senão ele não roubava ele, né? Mas, vejam, senhores, falar sobre o Tribunal do Júri, eu precisaria também saber dos senhores, destes que já fizeram o Tribunal do Júri, e dos que, em especial, que não fizeram o Tribunal do Júri, quem dos senhores já passaram pela experiência do júri de ter sido vítima de um homicídio consumado? Levante a mão, rápido. Vamos mandar embora, porque é alma penada. Sim. Mas ele levantou a mão. Ué, vítima de homicídio consumado? Por que não? Vejam, senhores, o Tribunal do Júri é um dos tribunais da Justiça, um tribunal que tem as suas garantias constitucionais. É um dos tribunais da Justiça que, além das garantias constitucionais, entendo humildemente eu, que trata-se de duas vidas ali. Nós não podemos descartar que ali tratemos de duas vidas, uma vida visível e uma vida invisível. A vida visível é do réu, do acusado. E a invisível é da vítima. Não vamos desprezar. Gostaria de chamar a atenção dos senhores. Todos nós nascemos de um mesmo modo. Crescemos, aí nós ficamos diferentes e morremos do mesmo modo. E viemos e vamos para o mesmo lugar, ou de onde. Não importa. O que diferencia é que quando nós crescemos, ou adquirimos uma ética e daí divorciemos, aceitamos ou não aceitamos algumas filosofias, ética religiosas ou não. Então, vamos tirar isto fora. Vamos voltar para o Tribunal do Júri. Lá, tratamos de duas vidas. Uma visível e uma outra invisível. Em especial com relação, por isso que eu disse, com relação ao homicídio consumado. Porque senão não tem sentido nós trabalharmos e requerer um julgamento daquela vida visível. Porque se acabou, morreu, acabou. Então, por que vamos continuar a desejar punir alguém? Então, nós estamos tratando de duas situações. E ela é real. Com relação aos parentes do acusado, deseja que ele seja não condenado, ou se condenado uma pena, aspas, pequena, em que ele não desgrace a vida dele ou da vida dos seus entes queridos. E os parentes da vítima desejam o quê? Que seja condenado. Esta condenação, ela vem por que objetivo? Um objetivo de vingança. Porque a dor, que desejam passar a dor para o acusado não é dor mais, é sofrimento. Porque a dor já foi do crime físico. Matou. E daí passa a ter e formalizar um processo de homicídio. Senhores, uma vez superada essa situação em que nós estamos falando sobre duas vítimas, ou duas vidas, uma visível e uma outra invisível, nós temos aí já um processo que leva ao Tribunal do Júri. Seja consumado ou tentado. Para que nós tenhamos este processo que vai ao júri, ele inicia lá na fase policial da mesma forma como os demais. O acusado,
identificado, levado à delegacia, ele é interrogado. Interrogado, levado a perguntá-lo se ele está arrependido daquele ato que ele praticou. Estou arrependido ou não estou arrependido? Como é que fica? Se estou arrependido é porque eu tenho que ser processado, punido, e ele próprio, não precisa nem delação premiada, ele próprio já admite que ele errou, está arrependido do ato que ele praticou. Bom, então eu não estou arrependido. Se eu não estou arrependido, é indigno de ter liberdade, tem que ser segregado a sua liberdade, porque ele, além de estar tudo aquilo aí fotograficamente comprovado, a vítima morta e tal, etc., aquela atrocidade toda, ele não tem apreço pela vida humana. Então ele tem que ser segregado. Bom, se eu estou arrependido, eu devo ser punido? E se eu não estou arrependido, a minha liberdade deva ser segregada? Como é que faz? Aí é com os senhores. Me pergunte na próxima palestra o que eu tenho pensado que poderia ser feito. Falar, ou seja, o acusado, o réu, tem direito de falar ou não falar. Desde este início, ele fala ou não fala? Ele se defende ou não se defende? Desde esta fase, o advogado há de assinar os termos ali na fase policial, e se assinar os termos na fase policial, sabe o que vai acontecer? Lá no tribunal do júri, os senhores vão ter já algo contra a defesa. Que lá atrás, os senhores legitimaram aquilo que o Estado fez contra o seu cliente. Confessando ou não confessando? E eu, humildemente, sou antiprovas. Eu entendo, humildemente eu entendo, que quanto menos prova exista, quanto menos prova o processo tenha contra o seu cliente, melhor. Melhor por quê? Porque se não tiver prova, não tem como condenar. Não pode prender, não tem como condenar. Ah, mas eu sou adepto a provas. Tem muitos advogados que passam por lado, além de receber os seus honorários, passa para o lado do Ministério Público e começa a buscar picuinha, ou seja, buscar provas, produzir provas. Prova material. Me lembro uma ocasião em que fui fazer um tribunal do júri, inclusive dativo, que o acusado gastou todo o seu dinheiro e aí voltou a novo júri. Só que não tinha o laudo microscópico que provava que a vítima estava morta. Aquele defensor anterior não houve, agora estou me lembrando, não houve recurso. Foi a novo júri. Por quê? Porque enquanto no plenário o Ministério Público sustentou a sua tese, e o defensor pediu ao juiz que suspendesse o plenário, que dissolvesse o conselho de sentença, porque aquele processo estava nulo. E ele pediu que esta prova viesse para o processo. Olha que absurdo. Tinha que absolver. Se não tem prova. Não tem prova de que o meu cliente é o autor dos fatos. Tem que absolver. Não, ele pediu a prova. Ah, óbvio. O juiz foi verificar. Não pensou duas vezes. Suspendeu o plenário. Suspendeu o plenário. Mandou que viesse a prova. A prova veio. Aí o idiota aqui foi fazer o tribunal do júri. Ah? E olha que barbaridade deste processo. Há de ter também os olhos voltados para um detalhe. Se o Ministério Público não traz a prova incriminadora, se ele não trouxe a prova incriminadora por incompetência, por desleixo, enfim,
por qualquer outro motivo. É você, defensor, que vai buscar essa prova? Entendo eu que não. Entendo eu que não. Se não tem a prova, não pode condenar, não pode prender. A Constituição não diz que... Como é que a Constituição fala mesmo? Não pode provar até que seja culpado? É isso? Não, não é isso. Oi? Considerado culpado até que é inocente. Eu não entendo nada. Pronto. Os senhores entenderam o que é, não é? Não é isso? Então, vejam, senhores, para que então produzir prova? Se a própria Constituição Federal disse que o Estado é obrigado a provar a culpabilidade do seu cliente, ou seja, da pessoa, até que prove o contrário, ele é inocente. Então, por que eu vou produzir prova? Perceberam? Um outro detalhe. Quando nós vamos argumentar, ou até na fase instrutória, passa longe das provas incriminadoras. Para que eu vou contra... Olha, pessoal, eu fico absurdamente triste quando deparo com situações de... Desculpe, se alguém aqui faz isto, eu peço, não faça mais. Ou não deixe vir para mim para que eu não faça depois, para que eu não fique triste. Está lá, o Ministério Público fez as suas alegações, os seus memoriais de defesa, de acusação, e você vai fazer de defesa. O que acontece? Você passa a escrever, relatar, dizer, olha, o Ministério Público está equivocado, o acusado não praticou o crime, o homicídio, da forma que o Ministério Público está dizendo, não foi dessa forma, e sim foi de uma outra forma, assim. Enterrou o time. E pensa que não acontece? Assim, ó. Então, tudo isto, depois lá no plenário, é utilizado contra nós. O próprio Ministério Público vai dizer, mas peraí, doutor, o seu colega disse, confessou aqui, ó, páginas tais, que o seu cliente é culpado. Olha aqui, ó, ele disse que não foi, ele não concordou comigo, mas concordou que foi assim que ele fez. Então são coisas que nós havemos de tomarmos cuidado. Uma outra coisa, quando o acusado vai ser interrogado, os senhores orienta o acusado? Eu não gosto muito dessa expressão réu, acho muito pesada. Os senhores orientam? Quem orienta? Me orienta quem orienta o acusado? Porque quem está falando aqui sou eu, acusado. Por favor, levante a mão, quem orienta e como orienta. Rápido. Bem orientado, doutor? Depende. Se ele pagou antes, bem orientado. Se não pagou, mal orientado. Não é bem assim, né? Quase, olha, quase isso. Não vamos exagerar. Tem uns colegas aqui, vocês que estão virados para mim não veem, mas tem colegas que torcem o nariz. Falam, será que é assim mesmo? E é assim que eu faço? Quem está filmando, estas expressões faciais minhas não gravem, por favor. Senão minha mulher vai brigar comigo depois. Porra, que coisa mais feia. Já é feio o marido. O que eu estava falando? O que ele fez? O que o acusado fez? Por quê? Eu não sei. Primeira coisa que eu acho, com todo respeito, eu acho que o acusado, se ele é o autor do fato, ele sabe como se defender. E quando ele não é o autor do fato, o advogado tem dificuldade, o defensor tem dificuldade de defendê-lo. É muito mais difícil defender o inocente do que defender o culpado, o autor culpado. Porque ele sabe do que ele fez. E ele sabe do que ele tem
que escorregar, o outro não sabe, você tem que colocar ali para ele, olha, estão te acusando disso, mas eu não fiz isso. Tá, mas estão te acusando disso, é disso que você tem que se livrar. Bom, doutor, mas se o promotor me perguntar isso, doutor, se o juiz me perguntar isso, doutor, mas se não sei quem me perguntar isso, o que vocês responderiam para ele? Se o promotor, o juiz perguntar, que pergunte, o raio que parta, que pergunte o que quiser. Eu tenho para comigo que quando lá o acusado vá falar comigo, ou seja, com o seu defensor, eu digo para ele o seguinte: eu sei todas as suas respostas, mas eu não sei o que será perguntado a você. Então eu oriento a dar todas as respostas para todas as perguntas que eu não conheço. É isso. Só isso. Mais nada. Você vai para o plenário, você vai responder todas as perguntas que lhes for feitas. As respostas, eu sei quais a que você vai responder. Mas eu não sei quais as perguntas que serão feitas. Fácil, não é? Na próxima palestra, os senhores me perguntam quais a nossa posição. Vamos embora para frente, né? Senão não vai dar tempo de continuar. Pode ser? Alguém quer que eu responda isso ou não? Não precisa, né? Então, vamos embora. Seria bom ficar na expectativa. Para isto, vamos negociar. Cadê o presidente nosso aqui? Tem uma caixinha para eles depositarem? Tem uma caixinha lá para já depositar? Gente, ou já